Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu estou vendo nessas férias. A gente tem um pouquinho mais de tempo de ficar fuçando nas redes sociais. E como esse ano também é um ano de eleição, já começam a aparecer algumas coisas do pessoal falando, uns defendendo Paulo Freire e outros atacando Paulo Freire. E isso me incomoda muito, porque a gente percebe uma falta de conhecimento sobre o que é educação, principalmente sobre o que é a educação brasileira, só por conta de algumas posições políticas. E às vezes a gente vê que nem quem não leu Paulo Freire, quanto que as pessoas que leram, às vezes a gente comete alguns erros pensando em defender ou atacar o Paulo Freire. Então vamos lá, a primeira coisa, que já nas redes sociais a gente já começa a verificar que algumas pessoas falam que não gostam da metodologia do Paulo Freire. Então vamos começar aqui. Vocês estão sendo pouco inteligentes quando já começa a falar no metodologia, tá bom? Porque quando a gente fala metodologia, logia, por exemplo, quando eu falo psicologia, estou falando o estudo da psique. Quando eu falo alguma coisa relacionada à biologia, eu estou falando do estudo da da vida, da biodiversidade. E metodologia não é o termo correto, seria o método Paulo Freire. Método vem do grego de métodos, que quer dizer caminho, percurso a seguir. Então é um método. Quando a gente vai falar, é método. Então isso me incomoda muito e eu estou vendo muitas pessoas também falando aí sobre metodologias ativas. Metodologias ativas, se você estivesse estudando um método ativo, aí seria uma metodologia, você está estudando um método ativo. Então você não aplica a metodologia ativa, você aplica método ativo. Beleza? Essa é a primeira coisa que quando a gente vai defender ou falar mal do método Paulo Freire, a gente tem que entender que não é método, não é metodologia, é método, tá bom? Segunda coisa, tanto para quem defende e para quem ataca o método de ensino Paulo Freire, não tem sentido nenhum. É besteira ficar reclamando, falando disso. Por quê? Porque o Brasil não tem, a nível nacional, nenhuma estrutura, nenhum método de ensino ou de aprendizagem, que são coisas diferentes. Tem gente que escreve aprendizagem barra ensino ou ensino barra aprendizagem como se fossem a mesma coisa, que são coisas diferentes, são métodos diferentes. Então não existe, o Brasil não tem nenhum método, o Brasil não segue nenhum método. Então para quem ataca, porque não conhece, nunca nem ouviu falar de Paulo Freire ou não sabe o que quer dizer o método do Paulo Freire, porque não existe o método Paulo Freire na educação básica, ele não foi criado para isso. E quem defende também não deveria estar defendendo, por quê? Porque não tem nenhum método que está sendo utilizado no Brasil como um todo. Não só o método Paulo Freire, não tem método nenhum nacional, um método que seja usado nacionalmente na educação brasileira, na educação básica brasileira. Então eu ouço muita gente falando, que não sei o que, os militantes... Gente, não existe. Então na educação básica principalmente, o professor já fica feliz quando ele consegue fazer uma chamada, terminar a chamada. Imagine se ele tem tempo de militar, de falar alguma coisa. E não existe nenhum método, nós não somos orientados a aplicar nenhum método. Por quê? No Brasil nós somos moldados dentro da sala de aula, a gente não tem um caminho nacional. Aí eu vou explicar por quê. Porque assim, no governo federal você tem os PCNs, e aí você tem também, tinha antigamente os PCNs, agora a BNCC, Base Nacional Comum Curricular.
Essa base nacional comum curricular é só uma base. Por quê? Lá na creche, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, tudo isso é de responsabilidade de municípios. Então, cada município que desenvolve sua maneira de ensinar, adota um livro específico, e cada município faz isso independentemente. E, além do município, né, nós temos as escolas que são as privadas, são as escolas particulares. Então, essas escolas também têm o seu próprio projeto político-pedagógico. Então, depois disso, acima disso, né, vamos falar vamos colocar uma hierarquia, né, mas só de evolução, não de importância. Quinto, sexto, né, sexto, sétimo ano geralmente são atribuições aí do Estado, e algumas instituições aí sim são federais, e aí ela trata, algumas instituições tratam aí de uma diretriz nacional, mas isso só no ensino superior. Então, na educação básica, galera, não existe uma doutrinação, nem de um método, nem de outro. Então, tanto atacar Paulo Freire como defender Paulo Freire é babaquice, é coisa errada. Nós não temos nenhum método. Então, algumas pessoas não têm obrigação de saber disso, né? Que são divididos em esferas. Você tem a municipal, estadual e a federal. Federalmente, né, a federação, ou o Brasil como país, ele tem poucas escolas que são administradas pela federação. Então, é ínfimo o tamanho, se a gente for comparar, é muito pouco. E a educação básica do sexto até o ensino médio, o Estado. E da creche até o quinto ano, o município. Então você imagina que nós temos uma diversidade aí de opções. Ainda tem isso, a gente está falando de escola pública, tem as escolas que são as privadas, as particulares, cada um puxa a sardinha para um lado. Então não existe um método. A educação brasileira não está, esse caos que está por causa de um único método. Eu acho que é por falta de métodos, né, ou por falta de um método nacional. Nós tratamos a educação com menos respeito do que a gente trata o futebol, por exemplo. A educação deveria ser conversa de bar, mas uma conversa de bar construtiva, não do jeito que a gente vê nas redes sociais, um criticando, sem saber o que está dizendo, falando sobre o método Paulo Freire na educação básica. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de Paulo Freire aí em outros vídeos, mas para quem está interessado em saber um pouquinho mais sobre Paulo Freire, ele se notabilizou por ter alfabetizado um grupo de adultos na cidade de Angicos. Então procure saber um pouco mais. Não tem sentido nós ficarmos defendendo ou atacando Paulo Freire. Isso a gente só está perdendo tempo. A gente não está fazendo uma discussão séria da educação. Bacana? Então, até mais, mundo. Te vejo na aula. Um abraço. Faça o seguinte, passa esse vídeo para adiante. Vamos parar com essa discussão sobre Paulo Freire. Não vamos atacar e nem defender. Vamos tentar discutir um método de ensino, um método de aprendizagem, um método de estudo que leve nosso país para um patamar diferente, onde que ele merece, com mais respeito, e sem ideologias, e sem ficar pensando que o professor vai ficar doutrinando determinados assuntos, se infelizmente ele não tem condições de aplicar muitas vezes nem a disciplina a qual ele foi atribuído, a qual ele foi preparado. E a gente vai falar isso um pouquinho mais também de preparação de professores nos próximos vídeos. Bacana?
Um abraço, te vejo na aula. Compartilhe isso aí com seu amigo, senta o dedo no like, compartilha, porque é muito importante a gente saber um pouco mais sobre educação e começar a discutir educação com um pouco mais de seriedade. Abraço.